obrigado, professora Diana. E vamos passar de pronto a palavra para o doutor Ricardo. Obrigado, André. Bom dia. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a ABPEN, de estar presente aqui. Obrigado, Lúcia, obrigado, João. E obrigado pela confiança. Eu não sei se essa já é a minha. É a minha. Bom, o título aqui é um pouco mais específico. Fraudes em RPPS e o papel da Polícia Federal. A professora citou aí por uma ou duas vezes a questão de, para vocês não amanhecerem com o pé na porta do seu instituto, da sua casa. Vocês sabem como... Vou trazer aqui como funciona uma operação dentro da Polícia Federal. Mas não necessariamente toda aquelas análises que duram meses até chegar. O que eu quero falar agora para vocês, como curiosidade, é como funciona uma deflagração. Normalmente, no dia anterior à deflagração, ou 2 dias antes, seu chefe chega para você, olha, vai ter uma operação amanhã. E aí você fala para o seu chefe, mas é sobre o quê? Evidentemente, se você não está participando diretamente da investigação, você está por fora do que vai ser apurado. E seu chefe fala, não, mas é para estar aqui às 4 horas da manhã no dia seguinte. Você acorda às 4 da manhã, ou você acorda um pouco mais cedo, você acorda às 3 para estar às 4 na sua delegacia, na superintendência, se reúne com todos os colegas quando são grandes operações, num auditório não tão cheio quanto esse aqui, mas com bastante gente, e você recebe um envelope, que está a sua missão, o seu alvo, você recebe um malote também para fazer a arrecadação dos materiais. E quando você recebe essa notícia, amanhã vai ter uma deflagração, tem muita gente que reclama, né? Porque a gente gosta de uma noite de sono boa. A gente acorda às 3 da manhã para estar na porta do alvo às 6. Só que a gente sempre pensa numa frase que é meio que uma piada interna lá na Polícia Federal, que a gente fala, é melhor acordar às 3 do que ser acordado às 6. E, evidentemente, aí a gente se acalma e vai para a nossa missão. Mas o que eu tenho para vocês aqui hoje? Bom, eu quero fazer apenas um aviso aqui. Eu não costumo citar nomes de institutos, não costumo citar nome de fundos, de gestores, por uma questão... Não, às vezes esses nomes estão todos ali na imprensa, disponível para quem quiser, mas é para não citar alguém. Por vezes algum fundo, por vezes não, eu tenho certeza que algum fundo ainda remanesce ali nos RPPS de vocês, de gestões passadas. Então eu evito falar, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Eu vou contar um caso aqui, onde eu vou dizer o nome do instituto, do instituto, do político envolvido, o nome dos executivos desse instituto, do consultor e dos gestores. Vou entregar o nome de todo mundo. E, bom, antes disso, mas antes eu preciso fazer um aviso. As informações apresentadas aqui são de domínio público, disponíveis em fontes abertas. Esta palestra reflete minha percepção profissional sobre o tema e não necessariamente representa a posição oficial da Polícia Federal. Isso é tipo aqueles anúncios de televisão que fala a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da emissora. É meio que para a gente se resguardar. Mas vamos lá. Qual é o escândalo que eu vou trazer aqui, onde eu vou dar nome aos bois? Escândalo Pay to Play do Fundo de Pensão do Estado de Nova York, ocorrido, na verdade, a deflagração foi em 2009. Para vocês terem uma ideia, esse fundo é um dos maiores fundos públicos dos Estados Unidos. Creio que ele é o terceiro. Ele tem 1.236.000 participantes. Ou seja, eu acho que tem cidade, não sei, qual cidade tem mais ou menos essa população aí aqui no Brasil? Recife, Campinas, por aí, né? Tem 522.000 aposentados e beneficiários, recursos administrados, 267 bilhões de dólares. É gigantesco. Para vocês terem uma ideia, eu não sei onde tem, esse é o laser point. Isso aqui,
coloquei um pequeno gráfico para a gente ter uma noção do tamanho desse fundo. Essa aqui é a Previ, o nosso maior fundo de pensão no Brasil. Olha a diferença de tamanho, né? E não é o maior público dos Estados Unidos. Essa foto, evidentemente, é de Nova York. Não, o fundo é estadual. Eu trouxe a cidade de Nova York porque, na verdade, porque ela é mais fotogênica, porque a sede do fundo é em Albany, que é a capital do estado de Nova York. E eu fiquei sabendo disso estudando esse caso. Eu achava que era Nova York. A foto já estava colocada, mas é muito mais bonita essa foto. Bom, vamos trazer aqui os nossos personagens do escândalo Pay to Play. Pague para jogar, pague para brincar, né? O título é tão bonito quanto o das operações da Polícia Federal. Bom, nós temos 3 personagens principais. Temos esse senhor aqui, chamado Alan Havesi. Ele é o controlador do Estado. Eu procurei saber se existe algum cargo parecido aqui no Brasil. É algo diferente, não achei um paralelo tão preciso. Ele é uma espécie de, vamos dizer, um cargo meio que um tribunal de contas com auditoria e gestão. Audita contrato, pode ser alguma espécie de tribunal de contas do Estado. Mas ele também tem incumbência de ser o todo-poderoso do fundo de pensão. É uma coisa sui generis, né? Você está dos dois lados, quem controla é o mesmo que administra. A gente não tem isso aqui. Aliás, parece que nós, nesse ponto, somos melhores do que os norte-americanos. Esse senhor, então, ele mandava nesse fundo de pensão desse tamanho. Nós temos também esse outro executivo aqui, chamado David Loglice, era o diretor de investimentos. E o senhor Hank Morris, esse é um personagem, eu não sei, deve haver também aqui no mercado de RPPS. São pessoas que andam ali meio que nas sombras. Eles andam nos bastidores, conversando com gestores, conversando com prefeitos, conversando com administradores de RPPS. São aquelas eminências ali que andam lubrificando engrenagens, juntando interesses. São casamenteiros entre o público e o privado. Esse senhor, Hank Morris, ele oficialmente ele é consultor político do senhor Alan Havesi. O senhor Alan Havesi, o cargo dele é eletivo, ou seja, tem uma política forte ali. Ele tem que ser votado para assumir esse posto. Bom, o que acontece? Esse senhor Hank Morris, ele ia atrás desses... Quem é da área de investimento sabe que, por exemplo, esse Carlyle Group é um dos maiores gestores de private equity do mundo. Ele andava atrás desses fundos para tentar fazer esse casamento entre o fundo de pensão do estado de Nova York e os gestores. E para isso ele cobrava propina, 1 a 2%. 1 a 2%. Para a gente saber, vocês viram o tamanho do patrimônio desse fundo? Qualquer investimento que represente 1% do total administrado é uma fortuna. É uma fortuna. E, de fato, essa fortuna alimentava viagens das pessoas envolvidas, ia dinheiro dos gestores para campanhas políticas. Ou seja, isso aqui é a tradução de que onde há dinheiro e política andando junto, sempre tem perigo. Havia dinheiro aplicado em ativos duvidosos. E tinha um ativo curioso. Não necessariamente esses fundos onde eles aplicavam eram fundos furados ou com ativos podres. Mas também havia. O irmão desse David Loglice é cineasta. Ele fez um filme B. B não, porque eu fui pesquisar sobre o filme também. Era um filme, sei lá, HJ. Acho que ninguém viu o filme, nem a família. E foi aplicado o dinheiro do fundo de pensão dos servidores do estado de Nova York nesse filme. Tem até, eu procurei a ficha técnica do filme, tem esse sobrenome lá como um dos produtores. Você imagina, você bancando um filme de quinta categoria, porque
há filmes onde você pode investir lá nos Estados Unidos, e a indústria é muito forte, mas o parente do cara, olha o conflito de interesses. Enfim, eu não coloquei aqui, mas também em algumas reportagens que eu li, havia também patrocínio de prostituição, enfim. E os fundos são gigantes. Esse aqui é muito conhecido. Tá? Então, ele ia nos bastidores para realizar esse casamento. E vejam que não necessariamente, para ter a corrupção, aqui eu vejo, se fosse no Brasil corrupção ativa e passiva, não necessariamente precisa aplicar em fundos podres. Basta ele se deixar influenciar nas suas decisões de alocação de recursos, ser pago para isso. Isso é corrupção. Bom, quais seriam... isso aí foi apurado pelo Ministério Público do Estado de Nova York, foi capitaneado por um procurador chamado Andrew Cuomo, que mais tarde virou governador do Estado de Nova York pelo Partido Democrata. E, bom, essas são as consequências que a gente teve, em função desse pagar para jogar. Alan Havesi, ele teve que renunciar ao cargo e foi condenado por propina, por receber propina. Você viu que ele estava bem sorridente aqui, né? Parece até um avô brincando com os netos, ou talvez na frente de uma montanha de dinheiro, né? Mas olha a cara dele aqui, na mugshot dele aqui, já não está tão feliz. O David, que o irmão dele é cineasta, ele colaborou com a investigação, se declarou culpado, e foi condenado à liberdade condicional. Você vê que ele até está mais tranquilo ali, né? Não chegou a ir para a cadeia. No máximo, perder alguns cabelos. E o Hank Morris foi condenado por fraude, suborno e lavagem. Ele teve que pagar uma multa de 19 milhões de reais. Vocês imaginam quanto que esse cara movimentou para conseguir pagar uma multa de 19 milhões de dólares? Né? Dólares, falei reais, né? Dólares. O Quadrangle, que é uma delas, tá? Havia outra. Quadrangle pagou 12 milhões de dólares de multa, chegou no acordo. Carlyle Group, 20 milhões, e essa Riverstone, 30 milhões de dólares. A coisa funcionou lá. E foi uma lição para o mercado norte-americano. Houve uma reforma desse Investment Advisor Act, que são os consultores de investimento. Eles tiveram uma regulação, se tornou mais rígida, proibição de contribuições eleitorais por gestores, claro, proibição de intermediários não registrados, porque, como eu disse, o mercado era muito desregulado, e reestruturação da governança desses Common Retirement Funds, são os fundos de pensão. Enfim, eu trouxe esse caso aqui para a gente mostrar como não é só no nosso país que a gente tem esse tipo de escândalo. Mesmo na maior economia do mundo, isso também pode ocorrer. E olha o contexto, isso foi em 2009. Em 2008, houve a crise mundial do mercado imobiliário dos Estados Unidos também. No começo dessa década, houve grandes escândalos de corrupção, com escândalos da Enron, da WorldCom, da Tyco. E vejam só uma curiosidade, eu depois desisti, eu queria saber como pronunciava esse nome, Havesi, e eu fui no YouTube para ver se eu encontrava alguma entrevista dele, alguma coisa que alguém falasse o nome dele. E eu encontrei uma entrevista antes do escândalo, e ele estava justamente falando sobre combate à corrupção. Ele estava comentando os escândalos que houve na Enron, da WorldCom, que também tinham seus fundos de pensão. E ele estava dizendo, nossa, como essas pessoas vão ser prejudicadas por conta disso. Enfim, são ironias. E a gente encontra muito disso nesse grande mercado de corrupção. E eu pergunto para vocês aqui, e no Brasil? No Brasil a gente também tem os nossos, não com aqueles montantes, com aqueles valores, vocês viram? O valor de recursos administrados só por aquele fundo de pensão do Estado de Nova York, só ele é maior do que a soma de todos os RPPS do Brasil, que beiram 300 bilhões de reais, né? Só ele. Mas, enfim, vamos passar aqui por algumas manchetes que a gente passou aqui pela imprensa. PF apura fraude em fundo que gerenciou recurso para a obra do Cais Mauá.
Eu acho que esse nome Cais Mauá ainda deve ressoar na cabeça de muitas pessoas, porque eles saíram vendendo à torto e à direito. PF deflagra operação contra fraudes em fundos de previdência de servidores em 11 estados. Fundos previdenciários de servidores já somam 148 bi. Isso é em 2018, tá? Mas fiscalização é falha. E aqui eu digo, eu acredito, eu já li muitos relatórios de fiscalização de TCU, ou de tribunais de conta, de Ministério da Previdência. Eu acredito que os auditores devem estar entre os melhores do mundo. Só que, por que é falho? Por que a percepção daquela reportagem fala que é falha? Não tem braço. São muitos RPPS. Você pode fazer trabalhos maravilhosos em 1, 2, só que você tem 200 nessa proporção, 200 para fiscalizar. Não tem como. É falho por conta disso. Falta braço. Aqui, Polícia Federal e CVM investigam fraude de 451 milhões em sistema previdenciário de servidores públicos. Essa aqui, pelo valor, deve ser a Minuano, uma das mais recentes. PF faz operação contra fraude em institutos de previdência municipais em Minas Gerais e outros 2 estados. Aqui a notícia é de 2024, foi agora, 9 de 2024, menos de um ano atrás. E aqui no meio, a associação solicita a tribunais de contas auditorias em previdências locais. Segundo a Atricom, há indícios de que fraudes semelhantes à do INSS podem estar acontecendo em municípios, em estados e municípios. Olha aí, né, Alexandre? A Tricom fazendo os seus avisos, né? Ou seja, a nossa realidade também lembra um pouco, ou lembra bastante aquilo que a gente viu lá em Nova York. Agora a gente vai passar aqui um cronograma sobre as principais operações da Polícia Federal que houve com relação à RPPS. O som está saindo bem? Tá. Bom, Operação Miqueias. Miqueias foi um dos profetas menores do Antigo Testamento, que ele fazia discursos contra a corrupção de religiosos, a corrupção de políticos. E ele deu nome a essa operação da Polícia Federal. Ela foi deflagrada em 19 de setembro de 2013. A investigação começou em 2011 para apurar lavagem de dinheiro. E é curioso, porque normalmente a gente verifica o crime, vamos dizer, tráfico de drogas. A gente verifica o crime de tráfico de drogas e você vai para a lavagem. Nesse caso, a gente estava investigando a lavagem, talvez por outra circunstância, e chegou em fraudes em RPPS. A investigação começou em 2011 para apurar lavagem de dinheiro usando contas bancárias de empresas de fachada aberta em nome de laranjas. Havia o aliciamento de prefeitos e gestores de RPPS via remuneração para investir em papéis podres. Nesse caso, eram FDICs. Lobistas que faziam a conexão entre políticos e gestores, lobistas faziam a conexão entre políticos e gestores com a quadrilha. Havia também as pastinhas, e aqui eu não quero trazer nenhum tom, talvez essas pessoas trabalhavam de maneira honesta, mas não sabiam o que estavam vendendo, como acontece muito em comércio em geral, às vezes a pessoa é contratada como vendedora. Pastinhas, segundo a própria quadrilha, no que foi apurado, eram mulheres muito bonitas, muito bem vestidas, que iam bater porta de prefeituras, de institutos, para vender esses produtos, esses papéis, que não valiam nada, porque eram castelos de areia. O prejuízo estimado com a Miqueias foi de 528 milhões de reais. A doutora Daniele citou a Miqueias ontem, né? Fez sua lista de fundos. Depois foi institucionalizado e tem uma lista oficial de... Enfim. Depois nós tivemos a Operação Naum. Naum, na Bíblia, vem logo depois de Miqueias. Então, eu acredito que foi por isso que deram esse nome à operação. Ela foi deflagrada em 2017, é um desdobramento da Miqueias. E aqui, controle social informal. Sindicatos denunciaram aplicações suspeitas por parte do Instituto de Previdência. Aplicações em fundos obscuros de gestoras desconhecidas. Vantagens indevidas e comissões a prefeitos e diretores de institutos. Taxas de administração altíssimas. Prejuízo estimado, 263 milhões. Vejam como essas operações aqui nas 2 primeiras a gente vê uma boa semelhança com o que ocorreu lá no estado de Nova York, né? O intermediário, a propina, enfim.
Exatamente. Operação Papel Fantasma. Essa foi deflagrada em 2017, com investigação iniciada também em janeiro de 2017. Visava apurar a aquisição de debêntures sem lastro por parte de RPPS. Emissão de milhões de reais por empresas com capital social ínfimo. Isso eu já vi fazendo laudo. De fato, a gente ia ver qual era a origem, por que foram compradas essas debêntures. Era uma grande empresa que prometia... Não, eram empresas criadas com capital social irrelevante e emitiam debêntures. E essas debêntures iam para fundos que vendiam isso para os RPPS. E você ia ver, só os RPPS compravam isso. Isso, de fato, hoje está mais difícil. O mercado evoluiu. Os profissionais dos RPPS evoluíram, têm suas lições. Mas é um período negro que houve ali entre 2013 e 2018, que eram papéis, de fato, podres. Vantagens indevidas, taxas altíssimas. A Papel Fantasma foi considerada a ponta do iceberg que deu origem à Operação Encilhamento. Encilhamento é uma grande operação, acho que é a mãe de todas as operações da Polícia Federal. Ela foi deflagrada em abril de 2008 para apurar a aquisição de debêntures e títulos sem lastro por parte dos RPPS. Empresas de fachada, emissão de títulos sem lastro. 28 institutos municipais envolvidos. 28 institutos municipais. Consultorias financeiras indicavam esses investimentos. Altas taxas de saída. Outro dia eu estava fazendo um laudo também, de um instituto de previdência. O instituto aplicou, sei lá, 10 milhões de reais nesse fundo, e se ele desistisse no meio do caminho, antes do prazo lá, que normalmente é 10 anos, ele tinha que pagar uma taxa de saída de 30%. Ou seja, a liquidez desse dinheiro foi para o espaço. Você não podia mais mexer nisso, e ele estava preso. Será que ninguém via isso? Né? Ou talvez visse e se fingia de cego. Vantagens indevidas a agentes públicos e dirigentes de RPPS. Prejuízo estimado foi de 1,3 bilhão de reais. E aí houve também eu não participei dela. O relatório da encilhamento está na internet. Pode ser baixado. Eu acredito que é um excelente material didático para a gente refletir e se capacitar tecnicamente do que pode acontecer com relação a fraudes e investimentos de RPPS. E houve uma quebra deliberada da governança do Instituto. Operação Encilhamento, pressão política e quebra da governança. Olha esse senhor aqui, ó, sendo pressionado. Não sei, pessoas de terno, será uma pressão política. Eu não vou pedir aqui ninguém para levantar a mão. Alguém já recebeu pressão política aqui? Mas eu sei que alguém aqui mentalmente pode ser. Ou melhor perguntar, será que alguém nunca recebeu pressão política aqui, trabalhando no RPPS? Não precisam levantar nem ficar quieto, não precisa dizer nada. Bom, nesse caso, o que aconteceu aqui? O prefeito, ele assumiu em 2013. Havia um comitê de investimentos implantado. E aí, um dos primeiros atos que ele assume é nomear o superintendente do RPPS. Esse superintendente, André, não tinha experiência alguma. Não tinha experiência em RPPS. Ou seja, ele tinha alguma outra vantagem. Talvez de ceder esse tipo de pressão. Aplique aonde eu mandar. Contratou-se consultoria de investimento. E quando a gente fala de consultoria, tem consultorias excelentes. Consultorias que de fato agregam valor ao instituto. Mas tem consultorias que, dependendo, não importa qual que seja o contexto econômico, elas vão vão sugerir que você invista naquele fundo. Porque muitas vezes são consultorias que cobram R$500 por mês. Quanto que a pessoa tem que estudar para ser um consultor de investimentos? Vai cobrar R$500 por mês? Com todo respeito, tem diarista que cobra mais do que isso. Ou seja, não faz muito sentido isso. E eles mandaram aplicar em papéis, no relatório de encilhamento chamam de fundos alternativos. E aí, o que aconteceu? O comitê de investimento, bem ou mal, começou ali a defender do jeito que podia. E barrava alguns
alguns investimentos. O que o prefeito fez no final do ano, do primeiro ano de mandato? Ele destituiu o comitê de investimentos, o decreto novo colocava como presidente do comitê de investimentos aquela pessoa que ele nomeou sem experiência alguma, ou seja, era o próprio gestor, era membro também do comitê de investimento. E ele podia escolher os outros 2 membros, para assim avaliar os investimentos que eram recomendados. Ou seja, você fez desmoronar a governança, a pouca governança que havia naquele instituto. E aí o que aconteceu? O gráfico mostra bem. Isso aqui, ó, são os fundos alternativos. Olha aqui foi mais ou menos quando o novo comitê de investimentos foi criado. Foi subindo, olha, ano de eleição, como subiu esse tanto aqui, de 40 e tantos % aqui da carteira de investimentos do RPPS era de fundos alternativos. Que fica isso de lição, né? Bom, depois do encilhamento houve a Gatekeepers. A operação nasceu de uma investigação iniciada em 2013, focada em aportes feitos por um Instituto de Previdência Privada Gaúcho e um fundo de investimentos que aplicava valores em empresas de construção civil, sem a execução das obras públicas. Esse aqui é o caso do Porto Cais Mauá. Também, eu acredito que alguns daqui devam ainda ter alguns fundos desses com esses papéis na carteira. Infelizmente, herdaram esse passado. Prejuízo estimado, 80 milhões de reais. Às vezes a gente faz umas perícias, por exemplo, prestação de contas eleitorais, a gente faz, às vezes o prejuízo lá é de 50 mil reais. E a gente pega esses de RPPS, eu conto meio que em prêmio de Mega Sena. Né? Quantos prêmios de Mega Sena daria esse prejuízo aqui? Ou a encilhamento dá uns 3, prejuízo de uns 3 prêmios de Mega Sena da virada, né? 1,3 bilhão, é muita coisa. E, por último, a mais recente, grande operação, foi a Operação Minuano, que foi deflagrada em novembro de 2023, teve um apoio da CVM, aliás, a Polícia Federal já é da escola de muitos anos que ela trabalha em parceria com outros órgãos, trabalha em parceria com CVM, com CGU, com o Ministério da Previdência, enfim. Quando tem ajuda, a gente está disposto a aceitá-la, ainda mais que são pessoas que têm uma condição técnica invejável. Então, toda essa ajuda, a gente quer sim. O prejuízo estimado da Minuano, 452 milhões de reais. Aqui é meio que uma espécie de resumo, os cenários que podem favorecer a fraude. Eu dividi em três caixinhas aqui. Bom, a primeira delas é políticos e dirigentes de RPPS. O que acontece em um RPPS? Há o que a gente chama, na academia, de conflito de agência. Tem algum gestor, algum superintendente de RPPS aqui? O que eu digo? O dinheiro que está lá não é dos administradores, o dinheiro é dos servidores. Só que eles não conseguem administrar aquilo todos juntos ao mesmo tempo, então eles devem nomear representantes, devem nomear agentes. Nem sempre os interesses daqueles representantes que vão gerir o fundo coincidem com os verdadeiros donos do dinheiro. E aí surge o conflito de agência. Ou seja, às vezes o interesse pessoal do dirigente, ele vai se sobrepor, porque ele tem mais informação que os verdadeiros donos do dinheiro, vai se sobrepor e vai investir num fundo desse, porque ele tem a caneta na mão, ele tem mais poder naquele momento do que os donos dos recursos. Outra questão é a influência política. Já comentamos, já rimos de situações. Carência técnica. Tem RPPS altamente qualificados. Eu vi pelo nível das palestras que eu assisti aqui, que olha, estão ali no nível de verdadeiras sociedades anônimas em termos de governança, em termos de compliance. Mas tem outros RPPS que precisam se aperfeiçoar. E essas são presas fáceis, às vezes, dessas pessoas que fraudam. E baixa governança. Para você combater o conflito de agência, o remédio é governança. Você colocar barreiras de proteção para você não
não ter o interesse do agente, do gestor, favorecido em detrimento do interesse dos participantes. Aí o que a gente também andou vendo nesses casos que a gente analisou? Contratos de consultoria com valores ínfimos. Ora, se a pessoa cobra apenas R$500 por mês, o incentivo financeiro dela deve estar vindo de outro lugar. Talvez ele seja casamenteiro, que nem o Hank Morris. O Hank Morris, de fato, ele fazia esse casamento e recebia comissão. No caso desses consultores que recebem pouco dinheiro do próprio fundo, eles vão ficar ali com um conflito de interesses, né? Porque se eles vão receber dinheiro de outro lugar, não. Como que eles vão dar uma consultoria honesta? Relatórios genéricos. Isso aqui eu só coloquei para eu lembrar que às vezes a gente lê um relatório de um desses consultores e é assim, o dólar está caindo, não, o dólar está subindo, os juros estão subindo também, então o ideal é diversificar, porque não estamos atingindo a meta atuarial, devemos investir no fundo XYZ, que é um desses furados. Assim, podia ser qualquer contexto econômico e o fundo ia ser aquele o indicado. Ou seja, relatórios muito genéricos que dão uma aparência, assim. Hoje, então, com a inteligência artificial, dá para você fazer um fundo information, desculpa a expressão, mas que parece uma coisa profissional, mas que, na verdade, está te obrigando a aportar naquele fundo que não é de interesse dos donos do dinheiro, que são os servidores. E aqui terceira caixinha seriam as emissores de ativos, gestores, administradores, avaliadores. Esses são os que ganham, de fato, muito dinheiro. Às vezes, essas vantagens indevidas recebidas por prefeitos, por superintendentes de institutos, às vezes era mínima, se venderam por pouco, porque quem estava ganhando dinheiro mesmo são esse pessoal aqui. FIPS em operação real, debêntures sem lastro, FDICs sem lastro, sem confiança. E às vezes a gente vê uns relatórios de rating também, a gente analisa, está tudo bem com esse instituto, ou com esse fundo. E 3 meses depois, o fundo colapsa. Os principais crimes investigados aqui pela Polícia Federal. Bom, principalmente aqui, pelo menos que eu recebo experiência pessoal, é gestão temerária e gestão fraudulenta. O que a gente procura aqui é saber se a época do aporte de recursos em algum desses fundos furados, os gestores, os tomadores de decisão, tinham de fato tinham condição de ter conhecimento necessário para evitar esse tipo de investimento. Se eles tinham como, porque a gente sabe, você investir num determinado investimento e levar prejuízo faz parte do jogo. Faz, claro. Se você quer um retorno maior, o teu risco vai aumentar. E faz parte do jogo, mas tem que ser um jogo profissional, tem que ser um jogo honesto. Agora, você aplicar num fundo que tinha 3 meses de operação, você pegar o dinheiro dos participantes e colocar num fundo que tinha 3 meses de operação, que estava levando ressalvas ou abstenções de opinião em relatórios de auditoria, aí você tinha a condição mínima de não aplicar nesse fundo. Você não correu atrás ou não quis correr atrás. Então, é gestão temerária e fraudulenta. Fraudulenta é quando você encontra o dolo. A pessoa quis fazer aquilo para obter alguma vantagem. E aí a gente tem outras ferramentas que podem provar isso. Várias ferramentas à disposição da Polícia Federal, da Justiça, que talvez tribunais de contas ou auditores do Ministério da Previdência não tenham. Mas a gente vai atrás. E a temerária, assim, foi excesso de coragem, né? Agora, a gestão fraudulenta não, é má fé. Tem também valores imobiliários, investir em valores imobiliários, ou emitir valores imobiliários sem lastro, operações simuladas para modificar valores das cotas, né? E outros casos mais, a professora até citou alguns: corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa, inserção de dados falsos, enfim. Tem uma série de crimes que podem decorrer de fraudes em institutos de previdência. Como que estamos de tempo, André? 2 minutos. Sério? Mas vamos lá. Mas nós tivemos aí um atraso, não tivemos? Então vamos aqui. Como a investigação chega até a PF? Normalmente o crime deriva
de uma auditoria que o Ministério da Previdência fez. A gente recebe isso porque eles falaram, olha, isso aqui está tão deteriorado que precisa de apuração de crime. E aí chega para o delegado vai solicitar as primeiras providências, que é pedir documentação, ata, extratos, enfim, para ele começar a montar o seu inquérito. E também, uma hora ele solicita a perícia, que buscará determinar a materialidade e a autoria. E aqui eu quero dizer, o que o perito faz? O perito, ele é uma espécie de viajante no espaço-tempo. Por que eu estou dizendo isso? Imagine a cena de um homicídio. Tem uma pistola no chão, marcas de sangue na parede, tem fibras, tem pele atrás das unhas da vítima, tem marcas de defesa, lesões de defesa. Ou seja, o perito, ele com base naquilo, ele tem que retroceder no tempo para tentar montar a dinâmica daquele crime de homicídio. Por outro lado, para crimes financeiros, a gente pode fazer uma analogia também, só que não tem uma arma no chão, não tem uma marca de sangue, não tem uma fibra. O que a gente tem são registros. A gente tem registros de computador, a gente tem atas, a gente tem o site da CVM que oferece informações valiosas também. O próprio contexto econômico da época, às vezes, pode ser também um vestígio. Se você aplicou num FIP, num período de alta incerteza, é uma coisa assim que não, por si, vai te dar uma certeza, mas ela já vai ajudar a contextualizar. Um período de alta incerteza, geralmente as pessoas seguram, apertam o cinto. Você aplicar num FIP, e sem a menor condição de você não sabia nem o que estava sendo aplicado, o que esse FIP ia construir, o que ele ia... E com relação à FIP, tem uma parte muito cruel. Essas operações, elas fizeram até ter desconfiança em cima desses investimentos. Isso, a poupança do Brasil, a poupança interna, ela deixou de ser aplicada, às vezes, em empreendimentos bons por conta de investimentos ruins, né? Então, isso que eu queria dizer, o perito é uma espécie de viajante do espaço-tempo. A gente tem que ir lá atrás para descobrir qual era o contexto no dia da aplicação, para saber se os gestores tinham condições ou não de aplicar naqueles fundos. Bom, o delegado, quando pede a perícia, ele pede quesitos. O que eles pedem? Se há elementos que indiquem gestão temerária ou fraudulenta, se houve riscos desnecessários ou escolhas evidentemente inadequadas, isso são quesitos mesmo, tá? Eles perguntam isso. Avaliar se a aplicação seguiu os princípios de rentabilidade, liquidez, risco, que regem qualquer decisão de investimento. Verificação se houve análises prévias ao investimento e cadeia de comando. Ou seja, às vezes a gente não encontra o que levou. Se eles analisarem esse investimento, tem alguma ata, às vezes não tem nada. Calcular o valor do prejuízo, também a gente faz isso. Bom, o que pode mitigar o risco de fraude? Ontem eu assisti 2 palestras excelentes sobre governança. Uma foi a do Tiago. Tiago, parabéns, foi muito boa. E me alegra que a gente tenha atingido esse nível. Então, a gente não precisa nem falar muito, porque quem assistiu essas 2 palestras ontem, a outra foi do Daniel, está bem servido. Inclusive, eu espero que as pessoas liguem para você, saber como vocês chegaram nesse nível. Governança, transparência, prestação de contas, compliance, due diligence. Às vezes a gente vê que não havia um mínimo de análise de um investimento desse. Mas nem para entrar no site da CVM para ver quando esse fundo havia operado. Simplesmente foi uma decisão impensada, ou às vezes muito bem pensada, né? Capacitação fundamental, auditoria, e aqui eu trouxe, eu somei o canal de denúncias. Eu até encontrei com alguém do Ministério da Previdência e falei, puxa vida, vocês podiam ter um canal de denúncias independentes, que um servidor que vir algo errado no seu RPPS pudesse denunciar de forma anônima, que essa denúncia pudesse ser levada para frente, né? Porque depois que o dinheiro sumiu, é muito difícil recuperá-lo. Então, quanto mais tempestiva for essa denúncia, mais rápido. A gente sabe que vai haver denúncia de um político do espectro contrário fazendo contra aquele, mas assim, capacitar os profissionais que apurem isso com profissionalismo. E por fim, qual é a nossa conclusão? O que a gente viu aqui hoje?
a gente viu casos nacionais e internacionais. Eu trouxe aqui um caso internacional. E esses casos, eles trouxeram a verdade incômoda, uma verdade inconveniente. Mesmo grandes institutos, com estruturas robustas, podem ser vulneráveis à fraude. Os sinais sempre vão estar lá. Aplicações atípicas, consultorias suspeitas, pressão política ou promessas de retorno fácil. Não há meios de prevenção, mas há meios de prevenção, que são essas que eu citei. Governança, transparência, due diligence, auditoria, capacitação. Contudo, é importante lembrar, a prevenção e o controle não é tarefa da Polícia Federal. É tarefa de vocês. E a hora de agir é agora e todos os dias. Mas se mesmo assim algo der errado, a Polícia Federal se fará presente para seguir os rastros, decifrar os vestígios, reconstruir os fatos e levar os responsáveis à justiça. Muito obrigado. Bom, antes de cumprimentar e parabenizar a Diana e o doutor Ricardo, eu quero cumprimentar e parabenizar cada um de vocês. Eu estou há 20 anos na ABPEM e há muito eu não vejo uma palestra tão importante, talvez até porque o tema me é muito peculiar. Uberlândia foi vítima de um desvio de 350 milhões e nós estávamos em algumas dessas operações citadas e com muita semelhança do que foi falado pelo doutor Ricardo. E eu queria dar uma colaboração no sentido do que a Diana falou sobre a auditoria, doutora Diana. Eu acho de fundamental importância as auditorias. A auditoria não é nada mais, nada menos do que uma conferência do seu trabalho, do resultado. Eu, em particular, acho que todo o gestor que está ingressando ou saindo da sua função deveria fazer uma auditoria, de preferência externa. Nós fizemos uma auditoria em Uberlândia e eu peguei vários erros meus e eu quero consertá-los para o outro gestor que vier no meu lugar não ter que fazê-lo. Então, eu acho muito importante isso. Da mesma forma que na palestra do Dr. Ricardo, uma observação simples, o que leva um gestor a tirar um dinheiro de um banco de primeira linha e colocar num fundo sem liquidez, com taxa de administração de 6%, com data de vencimento indeterminado, ou seja, doação. E vocês, gestores, talvez sejam, nós, institutos de previdência, a nossa instituição, talvez seja a instituição mais fiscalizada do país. Não existe nenhuma instituição no país que é fiscalizada pelo sindicato, pela Associação dos Aposentados, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Administração, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo Ministério da Previdência. Enfim, eu posso citar 10 que nos fiscalizam, inclusive o servidor, o Comitê de Investimento, faz uma reflexão para vocês verem quantos fiscalizam o nosso trabalho. E eu não acreditei quando eu voltei para Uberlândia e me deparei com um desvio de 350 milhões. Como que, se nós temos 10 órgãos nos fiscalizando? Por quê? Eu não acho que tem pouca fiscalização, doutor Ricardo. Eu acho que as fiscalizações têm que agir, têm que fazer. Então, fica aí uma reflexão para cada um de vocês. Cada um de vocês ajam na função de vocês, no dever de vocês.